Atendendo a pedidos, neste vídeo você vai conhecer 5 novas operações de risco para a sua farmácia com o meu convidado Adriano Chinetti. Roda a vinheta. Olá, bem-vindo ao canal da Escoferd no YouTube. Eu sou Viviane e este é o Ed Farmácia. Toda terça-feira a gente publica um novo vídeo aqui para você com um novo convidado. Aproveita, se inscreve no canal, não te custa nada, ative o sininho das notificações, isso é super importante para o YouTube entender que o nosso trabalho é relevante para você e também para você ser notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Dessa forma você não perde nada. Se você preferir, você também pode ouvir este conteúdo em formato podcast no Spotify ou no Google Podcasts. O primeiro vídeo que nós fizemos sobre 5 operações de risco fez tanto sucesso que a gente resolveu repetir a dose. E para falar sobre esse assunto, a gente traz novamente ao canal Adriano Chinetti, consultor, especialista em varejo farmacêutico. Adriano, obrigado. Olha, o vídeo fez tanto sucesso, a gente usou a hashtag Quero Mais Operações de Risco. E aí eu falei, não, a gente tem que atender esses pedidos, vamos trazer novamente o Adriano aqui ao canal. Obrigada pela sua presença aqui. De novo. Legal, Viviane. Eu que agradeço mais um convite, né? E estou para falar para você que tem mais operações de risco. Então, se o pessoal quiser futuramente, a gente pode falar demais. Porque operação errada, infelizmente, Viviane, no varejo farma é o que não falta, infelizmente. Então, a gente precisa passar para o varejo e começar a corrigir isso para parar de perder dinheiro. Então, antes de assistir esse vídeo, se você quiser, já coloca aí nos comentários hashtag Quero Mais Operações de Risco, deixa o seu like, compartilha esse conteúdo com quem você acha que precisa saber sobre o que a gente vai falar aqui hoje. E você já sabe, a gente já fez um vídeo sobre isso, vou colocar o link aqui em cima se você quiser consultar o primeiro vídeo que eu gravei com o Adriano sobre operações de risco. Adriano, o primeiro, vamos chamar de sexto, né? Porque a gente fez os primeiros 5. Então, dando uma sequência, o sexto risco que você traz aqui pra gente é a conferência dos produtos que foram reajustados, né? Quer dizer, produto que chega na farmácia com um novo preço, mas a farmácia não confere e fica vendendo o produto com preço antigo. Isso você classifica como uma operação de risco para o negócio. Isso, é assim, Viviane, como a gente colocou no primeiro vídeo nosso sobre operações de riscos, é importante a gente deixar claro aqui que, independente se o funcionário ou o processo ele está sendo executado por má fé ou erro humano, que o erro humano acontece, o que é importante? O que a gente entende como operação de risco? Toda aquela operação básica que, de alguma forma, pode trazer um risco financeiro para a farmácia ou para a rede de farmácia, tá? E quando a gente fala aqui, né, nesse sexto, né, na continuação, nessa sexta operação de risco, a gente fala muito da questão de ajuste de preço, porque é muito normal, nós lá na consultoria, a gente tem um trabalho efetivo com o pessoal do setor da área de compras ou o setor de precificação. E a gente começa a identificar, Viviane, que não existe, às vezes, um processo de conferência nos produtos que são necessários ajustar preço, principalmente na linha que é não medicamento. Perfumaria geral, a linha de HPC, uma linha de acessório, uma linha cirúrgica. Então, o que é importante a farmácia começar a entender? Pelo menos ali 2 vezes por semana, seja com o funcionário, seja com o setor de compras ou um setor de precificação, exigir um relatório das modificações de preço, né, dos produtos que foram alterados, junto com a operação do relatório de produtos que foram dada entrada. Porque se eu tenho lá uma situação básica que a gente, assim, é por amostragem, mas a gente pega. Se eu tenho numa farmácia, numa rede de farmácia, lá eu tenho na semana, por exemplo, 10 páginas de entrada de mercadoria e eu tenho só uma página de alteração de preço, alguma coisa errada tem. Tá? Então, sim, é uma operação básica, né, que toda farmácia, toda rede deve fazer pelo menos 1, 2 vezes por semana. Para quê? Para começar a evitar o tipo de problema de que chega produto com um precinho mais caro e não é reajustado o preço. E aí você vai falar assim para mim, pô, Adriano, mas acontece isso, Viviana? Acontece principalmente, eu vou falar para você os dias, tá? Sexta-feira e sábado. Por quê? Alterar preço, Viviane, para quem está organizado, é uma tarefa complicada. Por quê? Você tem que alterar o preço, gerar relatório, mudar a etiqueta ou a precificação do produto na área da frente, e isso acaba gerando trabalho. E quando bate esse trabalho, principalmente de sexta e sábado, para o setor, o que ele faz? Segunda-feira eu faço. Não, eu tenho que ir embora, na terça-feira eu faço. Então, sempre deixa para depois.
E normalmente não se faz da forma adequada. Não se faz da forma adequada. E isso acaba gerando uma diminuição de lucratividade nesse grupo de produto. Por quê? Porque o preço não foi ajustado. Sim, se você compra o produto mais caro, mas não repassa esse pequeno reajuste que você está pagando, o consumidor continua pagando o preço mais barato e por isso a sua margem de lucratividade cai. E aí, assim, Viviane, tem muito lojista que fala assim para mim, não, Adriano, mas eu gero um relatório do que tem uma margem negativa, uma margem próxima de zero. Beleza, por aí eu até consigo pegar alguns produtos que não foram registrados o preço. Mas tem muito produto com margem de 50%, 40%, 30%, que de repente vai cair 3%, 4% e não vai me dar uma margem negativa ou próxima de zero. E aí, né, o gestor da farmácia acaba não pegando esses tipos de produto. Quer dizer, ele consegue pegar parte da operação errada, mas grande parte da operação que não colocou uma margem próxima de zero, ele não consegue identificar porque não tem uma conferência correta. Entendido. O próximo risco seria cancelamento de vendas. Isso. No primeiro vídeo, né, a gente falou sobre cancelamento de produto da pré-venda, onde ali algumas operações que se tiverem aberta, né, tiver a oportunidade de tirar o produto da pré-venda, pode ser com que a farmácia seja lesada, porque, infelizmente, a gente já pegou várias situações onde o caixa ali que fecha, ele tira um produto da pré-venda, fecha a venda e a diferença do dinheiro ele acaba pegando para ele. Nesse caso, Viviane, é o cancelamento de venda, tá? E aí é muito normal a gente escutar do setor financeiro, né? O setor que fecha o caixa, faz aquele processo operacional. Não, Adriano, a gente confere sim os cancelamentos, né? Todo cancelamento vem ali com uma notinha e vem a assinatura para mim do gerente com a especificação. Só que a maioria, Viviane, não faz uma conferência básica. Se eu tenho 5 cancelamentos físicos na minha mão, eu tenho que conferir no meu sistema, no meu relatório, se lá também tem 5 cancelamentos físicos, tá? E por incrível que pareça, muitas lojas começam a fazer essa conferência, aí eu tenho 5 cancelamentos físicos na mão e lá na fita do caixa tem 8 cancelamentos. Ué, tá faltando 3. Pergunta se você acha quem cancelou. Você não acha, né? É claro que existe a senha para quem é essa operação, mas como a gente falou lá no primeiro programa, o que acontece? A pessoa que quer agir de má fé, normalmente ela usa a senha do gerente ou de outro operador, entendeu? Então é importante, quando a gente fala de conferência do cancelamento de venda, regra básica, todo cancelamento de venda tem que ter uma pessoa específica para fazer. Esse cancelamento, ele tem que ter uma justificativa correta, tá? Esse número de cancelamento, para quem for conferir, tem que bater o número de cancelamento, números mesmo, né? Se eu tive 7 cancelamentos físicos, eu tenho que ter 7 cancelamentos lá na fita do sistema. E para fechar essa operação, né, de risco, realmente entender se realmente aquilo lá foi feito de forma correta, Viviane. Se tem um cancelamento que está falando que teve algum problema com o cliente e eu consigo identificar esse cliente, ligar e perguntar para o cliente por que ele cancelou aquela venda, se teve algum erro, algum preço errado, se ele foi mal atendido. Ou se a gente tem a justificativa ali de determinado funcionário, chamar esse funcionário e perguntar por que aquela venda foi cancelada para ver se o que ele vai falar é condizente com o que está escrito. Entendeu? Então, assim, parece uma operação boba, mas muita farmácia não faz esse processo de forma correta de conferência. Então, Adriano, mas eu acho que a maioria das farmácias não faz esse retorno para o cliente. Principalmente quando tem um grande fluxo de cancelamentos, né? Quando isso acontece com muita frequência. Sim, é claro que assim, Viviane. Primeiro que, dependendo do movimento da farmácia, é claro que vai ter um maior fluxo ali de cancelamento de venda. Mas uma coisa é fato, muito cancelamento de venda, algum processo errado tem. Tá? Não é normal ter muito cancelamento independente do faturamento da farmácia, tá? E muitas vezes não existe esse processo, de repente, de ligar para o cliente, por quê? Porque é muito do ser humano confiar, né? Ah, eu tenho um gerente que trabalha comigo, eu tenho um pessoal que trabalha comigo há muito tempo, beleza. Mas existe um lema, quando a gente fala em gestão, Viviane, que é conferir. Independente se eu confio naquele setor, eu confio no funcionário, tem que ter um processo de conferência. Por quê? Porque foi como eu falei no início, existe o erro humano, que é normal, mas também existe a má-fé. E para eliminar esse problema, confere que vai ser mais fácil, vai ser mais produtivo. Em caso de má-fé, você quer dizer que esse cancelamento pode ser feito por uma venda que realmente aconteceu, é isso? Exatamente. E esse cancelamento, normalmente, se cancela, o que acontece? O recurso financeiro que entrou no caixa não fica no caixa, vai para a mão de alguém. Entendi.
Bom, aí seria, a gente falou da sexta, sétima, oitava operação de risco, que é a conferência dos prazos de compras com os fornecedores. Seria a falta dessa conferência, né, Adriano? Porque você chegou a comentar que muitas farmácias compram, o produto chega, mas essa farmácia não sabe nem quanto tempo ela tem para pagar aquele produto. Aí, de repente, chega o boleto, ela toma um susto e não tem dinheiro em caixa, é isso? Exatamente, exatamente. Normalmente, como que funciona, Viviane? Toda farmácia, ela tem uma condição comercial já ajustada com o seu parceiro. Seja um parceiro de medicamento de referência, genérico, similar ou perfumaria. Só que assim, qual que é o grande pecado? O pessoal de farmácia não confere se o prazo está vindo de acordo com o que foi acordado com aquele fornecedor. E quando que a gente começa a identificar esse tipo de problema, Viviane? Quando o fluxo de caixa da farmácia começa a se estrangular. Por quê? Porque a gente tem um planejamento. Se eu tenho um planejamento de comprar 100 mil, eu posso colocar 100 mil para pagar, eu tenho que conferir se o prazo que está chegando vai ficar dentro dos 100 mil que eu planejei para pagar. A maioria das vezes que bate 110, 120, 130 mil e a gente vai verificar, o que, que aconteceu? Mercadoria que era para chegar com 30 dias, chegou com 14, com 21. Era para chegar com 21, chegou com 7. Por quê? Porque não foi conferido. Não foi conferido. E isso, Viviane, é uma prática muito normal da gente ver na distribuição como um todo. Por quê? Porque dentro do mix que a farmácia compra, existe a compra de rotina que está dentro da condição comercial, mas também existem as promoções, né? Então, se de repente a farmácia compra 2, 3 produtos dentro da rotina normal de compra dela, e aquele produto naquela determinada distribuidora, naquele dia, está ligado a uma promoção, só que é somente com 7 dias aquela promoção, a compra toda dele de rotina é ponderado para baixo o prazo. E aí, quando pondera para baixo, e isso não é fiscalizado, não se tem uma orientação correta de quem está recebendo a mercadoria vai chegar na farmácia, vai chegar com prazo errado e vai acabar estourando o nosso orçamento, o orçamento que a gente tinha planejado. Então, assim, o que é importante? Bateu a mercadoria na farmácia, bateu a mercadoria no CD ali, no escritório que recebe, tem que entender se aquele prazo que está chegando é o prazo que foi acordado com o fornecedor. Por quê? Porque senão vai dar problema no fluxo de caixa. Conta para mim aqui embaixo nos comentários se você tem passado por algum desses problemas que o Adriano está comentando aqui. Problema com o prazo, problema com o cancelamento da venda, a gente quer saber, tá bom? Adriano, você comentou que uma outra operação de risco é a falta de pesquisa com a concorrência. Explica para a gente que tipo de pesquisa é essa e por que ela é importante, e se ela não for feita, por que ela traz risco para a farmácia? Primeiro que assim, né, Viviane? Quando a gente fala a gente já falou em alguns outros programas sobre precificação. Quando a gente fala de precificação, a minha base para entender quanto eu vou precificar, principalmente aquele mix de produto estratégico, é eu entender como o meu concorrente funciona, como ele trabalha esse mix de produto estratégico. Só que qual que é o grande erro da maioria das farmácias? Eles até têm um cronograma de pesquisa, eles vão lá e pesquisam o concorrente, porém, não guardam um histórico do que está acontecendo. Eu vou te dar um exemplo básico, né? Semana passada a gente começou a trabalhar no cliente e ele faz a pesquisa, tá? E a gente começou a criar um histórico da pesquisa, porque ele faz uma pesquisa bem coerente praticamente todo dia no mercado que ele está. E a gente começou a perceber assim, a cada 10 produtos que a gente pesquisa, Viviane, em média 2 nós estamos mais barato, 8 não. Isso me indica o quê? Que a minha precificação está errada. Tá? Não adianta a gente fazer uma pesquisa, eu vou lá, pesquiso 4, 5 produtos, vejo um ou outro que eu preciso diminuir ou ajustar o preço um pouquinho para cima, ajusto, pego aquela pesquisa e jogo fora. Aí na semana seguinte eu faço a mesma pesquisa, vou lá, ajusto um ou outro, pego aquela pesquisa, jogo fora. Eu acabo perdendo referência do que está acontecendo com a minha precificação e com os ajustes que eu estou fazendo. E aí, na maioria das vezes, a farmácia, ela está fazendo a pesquisa, só que ela está tomando a decisão errada. Por quê? Porque ao longo do tempo, ela não consegue entender se a precificação dela está dentro do mercado competitivo que ela está. Então, por que eu trato isso como risco? Porque independente da farmácia fazer, né? Ela está fazendo aquela pesquisa, às vezes ela pode estar tomando a decisão errada. Por quê? Porque ele não tem um histórico para analisar se a precificação realmente que ele está colocando naquela loja está sendo eficiente no mercado que ele está ou não.
Precificar não é uma tarefa simples, realmente é complicado, tem diversos fatores envolvidos na precificação, tem vídeo aqui no canal, vou colocar o link aqui em cima, um vídeo que eu fiz sobre erros e acertos da precificação. Adriano, você coloca aqui a nossa 10ª operação de risco, você menciona que uma operação de risco é a falta de uma regra para eliminar produtos da curva D. Explica melhor, porque eu mesma não consegui entender muito bem qual é o risco dessa operação. Vamos lá, Viviane. Hoje, a farmácia, vamos dividir em 4 situações básicas. Hoje, dentro da composição do estoque de uma farmácia, nós temos uma composição de produto de curva A, B, C e D. A e B, C são os produtos que vendem, que tem giro ali pelo menos uma unidade por mês, né? A curva D, Viviane, é aquele mix de estoque que está paradinho ali há algum tempo. A gente não vai entrar aqui em detalhes qual o motivo que ele está parado. Pode ser uma má exposição, uma precificação errada, uma falta de foco da equipe em vendê-lo, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Mas é um produto ali, um mix de produto de estoque, que ele está parado há algum tempo e não tem giro. Ele acaba não vendendo, né? E aí, quando a gente começa a conversar com as farmácias, com a rede, qual que é a ação que é tomada para eliminar isso? Não existe ação, Viviane. A única ação que a gente começa a presenciar é assim, o produto que está para vencer, a gente separa e começa a tentar dar foco para tentar eliminar ele do estoque, tá? Mas eu tenho um produto que está parado no estoque que vai vencer daqui a 1 ano, 1 ano e meio, daqui a 8, 9 meses. Esse tipo de produto, né, que a maioria deles tem como ser eliminado, porque são produtos indicáveis, produtos que dá para ser trabalhado, acaba onerando financeiramente a farmácia, por quê? Porque ele fica paradinho lá no estoque e não se dá foco para eliminar esse problema. E a hora que ele está próximo do vencimento, existem 2 regras básicas que acabam onerando a lucratividade da farmácia quando ele está próximo do vencimento. Primeiro, vender mais barato, claro, eu vou ter que vender esse produto mais barato. E segundo, pagar uma comissãozinha diferenciada para o vendedor, fazer com que aquele produto saia de forma coerente, né, de forma correta, mas que ele indique esse produto para nós. Então, por que eu falo que é uma operação de risco, Viviane? Primeiro que acaba diminuindo um pouco a lucratividade da loja. E segundo, que precisa existir uma regra básica para isso. Existe um processo de trabalho para a gente eliminar esse tipo de problema. Qual que é? É bem simples. Todo início de mês, eu gero um relatório do meu sistema de curva D, né, e identifico um mix de produto. Separo esse mix, verifico o tamanho do problema. O que é verificar o tamanho do problema? Eu separei lá 30 produtos de perfumaria. O estoque desses 30 produtos me custa R$10.000. Está aqui, está precificado em 10 mil. Qual que é o tamanho do problema para a equipe resolver, Viviane, naquele mês? R$10.000. Então, eu vou pegar esse mix de produto e vou colocar como meta para a equipe de venda. Ó, esse mix de produto, esse mês de curva D, R$10.000. A gente tem que bater no mínimo 50% da meta. Eu tenho que eliminar no mínimo R$5.000 desse problema. E a gente vê muita farmácia sendo lesada financeiramente. Ou porque tem que vender mais barato, ou porque tem que pagar uma comissão diferenciada, ou porque até acaba perdendo o produto por ficar lá e acabar vencendo o produto. Por quê? Porque não tem uma regra básica de como resolver o problema. E a questão é, se você comprou o produto, se você fez esse investimento, você tem que tentar recuperar o máximo que você conseguir, não simplesmente esquecer que ele existe. Mesmo que você venda pouco, que você quase não venda, ele está no seu estoque e ele tem valor, ele vale um dinheiro para a farmácia, né, Adriano? Então ele não pode ser ignorado, né? E outra, né, Viviane, existe uma situação que hoje, né, os gestores, os proprietários de farmácia, eles têm que começar a ficar atentos, que é a qualidade do estoque que ele tem. A gente pega muita farmácia hoje com um nível de estoque muito elevado, só que a hora que a gente vai entender a qualidade do estoque, a gente pega assim a farmácia com 20% de curva A e B e o restante de curva C e D, quer dizer, pode ter tido compra errada? Claro que pode, mas é um problema que precisa ser resolvido. E a maioria das vezes não se resolve por quê? Primeiro, porque não tem um processo correto, e segundo, porque não se identifica o que está ocasionando isso. Tem vídeo aqui no canal também sobre gestão de estoque, vou colocar o link aqui em cima se você quiser saber um pouquinho mais como melhorar a gestão do seu estoque e não passar por isso que o Adriano está comentando aqui. Adriano, muito obrigada pela sua participação. Se você quiser, hashtag quero mais operações de risco, coloca aqui embaixo. Obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, Viviane, e mais uma vez, se precisar, fica à vontade. A gente vai estar ajudando aí o pessoal do varejo farmacêutico.
E se você tiver alguma dúvida em relação a alguma operação de risco que a gente comentou aqui hoje, é só colocar aqui nos comentários que eu encaminho para o Adriano, eu tenho certeza que ele vai responder. E aí, ou ele mesmo entra no vídeo, ele gosta de participar, é bem interativo, ele mesmo entra lá e responde, tira sua dúvida. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com todo mundo, isso ajuda muito a gente continuar o nosso trabalho aqui no YouTube. Obrigada pela sua companhia, eu te vejo no próximo Ed Farmácia. Tchau, tchau.